Olá, pessoal. Então, dando continuidade à disciplina de segurança da informação, a gente vai entrar agora na última unidade, né, na parte de políticas de redes seguras. A gente vai tratar sobre alguns tipos de ataque na web, parte de firewalls, proxies e serviços e protocolos de segurança. Tá. Então, no contexto de alguns tipos de ataque na web, né, segurança em rede de comunicação, ela pode ser avaliada em termos de um canal seguro entre os pares comunicantes, ou seja, entre o emissor e o receptor de uma mensagem. Deste modo, né, um canal seguro ele protege os emissores e os receptores de interceptações, modificações, personificações. O que é uma interceptação? É quando uma entidade não autorizada obtém acesso à informação, violando a propriedade de confidencialidade dessa mensagem. O que são modificações? É quando uma entidade não autorizada, né, terceiro elemento, modifica a informação enviada pelo emissor e a retransmite ao verdadeiro destinatário, violando aí a propriedade de integridade da mensagem. Então a mensagem ela saiu do emissor, né, ao receptor e foi modificada no meio do caminho. E a personificação é quando uma entidade não autorizada transmite uma mensagem maliciosa e se passando por uma entidade autêntica. Então é como se alguém emitisse uma mensagem, enviasse um e-mail se passando por outra pessoa, né? Violando aí a propriedade de autenticidade. Esses três tipos de violação de segurança, elas são caracterizadas pelo tipo de ataque que a gente chama de man in the middle, ou seja, homem no meio da comunicação. Né? Então é alguém no meio da comunicação, seja captando as informações e obtendo acesso às informações, ou modificando elas, ou se personificando, né? Se passando por alguém no meio dessa comunicação. Uma coisa que é importante, né? Um canal seguro ele não necessariamente protege a comunicação de interrupções, né? Que é quando um fluxo normal de mensagem é interrompido, impossibilitando aí que a informação chegue ao seu destino, violando assim a propriedade de disponibilidade do sistema, né? Então o que acontece? Isso aqui seriam desenhos aqui para explicar um pouquinho. Então, interrupção é quando alguém, né, de alguma forma, consegue interromper esse fluxo de comunicação aqui, fazendo com que essa requisição não chegue ao destino ou não seja atendida por um servidor, assumindo que o destino seja um servidor, não seja capaz de ser atendida pelo servidor. Isso aqui, o tipo de ataque que normalmente resulta nesse tipo de situação é o Denial of Service, DOS, né? Ou agora, mais recentemente, o Distributed Denial of Service, ou seja, ataques de negação de serviços distribuídos, né? Então, é quando vários computadores, que a gente chama de zumbis, né? Eles são sincronizados e acessam ao mesmo tempo um servidor, fazendo com que o servidor fique sobrecarregado e fazendo com que ele não consiga atender outras requisições que são autênticas, né? Porque ele está atendendo essas requisições que são requisições feitas por esses computadores zumbi, né? A interceptação é quando alguém no meio aqui obtém uma cópia dessa mensagem. A modificação é quando alguém no meio modifica a mensagem e reencaminha essa mensagem para o destino. E a personificação é quando alguém no meio aqui se faz passar por a mensagem original, pela origem, né, pelo emissor aqui enviando uma mensagem ao seu destino. A confidencialidade versus privacidade. Então, o conceito de confidencialidade é uma propriedade conferida às mensagens que estão sendo transferidas entre duas partes comunicantes. Ela impede que terceiros tenham acesso ao conteúdo das mensagens. Então, para viabilizar isso, comumente são utilizados algoritmos de criptografia, como a gente viu na unidade anterior. Porém, apenas criptografar a mensagem não impede que um observador, alguém no meio do caminho, consiga descobrir quem são as partes comunicantes. Ele não vai acessar o conteúdo da mensagem, ele não sabe o que foi comunicado, mas ele sabe quem enviou para quem. E às vezes essa informação por si só já é o suficiente. Imagine que, sei lá, é um espião que está num país hostil, digamos assim. Ele foi pro hotel e enviou uma mensagem lá para o quartel-general dele. Né? Então, a pessoa que está lá monitorando e está desconfiada desse espião, ela não precisa saber o que estava dentro do conteúdo da mensagem. Né? Ela, apenas pelo fato de saber que aquela mensagem foi enviada daquela pessoa para um quartel-general, sei lá, ou para uma base militar, é o suficiente para caracterizar o problema ali e fazer com que aquela pessoa seja recebida, né, seja associada. E, além disso, também, quando se sabe quem está comunicando no sentido de pessoa ou no sentido da origem das mensagens, ou seja, o IP,
que é gerado, né, você também consegue, de alguma forma, ter a localização, né? Então, se você sabe qual é o IP que está sendo o originário, né, responsável por originar uma mensagem, você sabe da onde está saindo, de que rede essa mensagem saiu, e, consequentemente, você tem um posicionamento geográfico aproximado da onde essa pessoa está. Então, a privacidade ou anonimato, ela vem no sentido de conferir aí uma propriedade aos nós comunicantes, não necessariamente as mensagens, fazendo com que o observador ele não seja capaz de identificar quem é o emissor da mensagem, quem é o receptor da mensagem, e às vezes nem quem, né, e o que a gente chama de propriedade mútua, anonimato mútuo, não identifica nenhum nem outro, porque às vezes você pode ter somente o anonimato do emissor, somente o anonimato do receptor, mas você pode ter o anonimato mútuo, onde na verdade nenhum conhece o outro. Então, às vezes eu estou comunicando aqui com alguém, eu não sei quem é o receptor dessa mensagem, quem é a própria. Ele se passa por alguém, mas eu não tenho a identidade correta, né, do emissor da mensagem, e vice-versa, né? Então, o man in the middle, como eu estava comentando antes, é um nome genérico utilizado para qualquer tipo de ataque no qual uma entidade maliciosa se posiciona entre a vítima e alguma comunicação que esteja sendo realizada. Por exemplo, o acesso ao banco, ao e-mail. Então, a pessoa está acessando o servidor aqui, o web server, né? Essa pessoa no meio aqui acaba obtendo acesso às informações, né, no meio da comunicação. O ataque do tipo Denial of Service, né, ou Distributed Denial of Service, né, ele é conhecido por ataque de negação de serviço. Então, nesse aqui, o pessoal, né, as entidades maliciosas tentam realizar uma sobrecarga nas comunicações do computador, seja ele servidor ou um computador pessoal, para que os serviços dos sistemas fiquem disponíveis aos seus utilizadores, fazendo com que o sistema fique isolado, né, sem que as pessoas consigam ter acesso a ele. Outra tipo de ataque bem comum que ocorre, né, e ele está mais associado ao desenvolvimento web, por causa que ele está mais associado à parte de programação de páginas, não necessariamente a parte de comunicação, como foi nos exemplos anteriores, é o de SQL Injection, o SQLI, né, uma técnica de ataque que consiste na injeção de comandos SQL em formulários de entrada. Né? Caso o sistema utilize uma linguagem SQL para manipular o banco de dados que está rodando por trás e não realize a validação correta dos dados de entrada nesses formulários, isso pode ser suscetível a esse tipo de ataque, né? Fazendo com que, na verdade, você execute comandos SQL a partir de formulários de entrada. Né? Outro tipo de ataque que é similar ao SQL Injection é o que a gente chama de Cross-Site Scripting, ou XSS, né? Então, nesse tipo de ataque, a falta de validação dos formulários de entrada permite que a gente injete códigos JavaScript e execute eles dentro dos formulários, né? Então, por exemplo, aqui tem um exemplo ali embaixo, né? Onde uma aplicação exibe a mensagem hello com o parâmetro name, né? Então, caso esse código JavaScript finalzinho ali seja inserido, seja injetado, a gente pode acabar resultando na execução de um alerta. Né? Então você usa um formulário que está mal formulado, né? Tá mal validado para executar JavaScript, né? Executar comandos JavaScript, né? Isso pode ser perigoso. Então, esse último tipo de ataque, ele possui aí basicamente 3 tipos de variações. O Reflected XSS, que é uma técnica mais comum, né? Que é o exemplo que eu dei no slide anterior. Então, nesse caso, o script ele precisará ser entregue para cada vítima comumente utilizando uma engenharia social para você convencer a pessoa a copiar um arquivo e deixar esse arquivo dentro do teu computador. Tem o Persistent XSS, que nesse caso o script injetado pelo atacante fica alojado de forma permanente no servidor de destino. Esse é mais perigoso, porque o que acontece? Ele não precisa atacar as vítimas uma a uma, ele ataca apenas o servidor. E uma vez que esse servidor esteja contaminado, qualquer cliente que acesse esse servidor, ele vai ser suscetível a sofrer esse tipo de ataque. Então o usuário pode acioná-lo apenas por navegar em um web infectado. Então apenas o fato de você abrir um site infectado, né, um servidor que tenha sido infectado, tu pode acabar sendo infectado também. Então, portanto, qualquer usuário que pode executar um código malicioso sem nenhuma ação específica. E o DOM também, que explora, na verdade, o DOM, né, o Document Object Model, que é a interface que define a leitura do HTML e XML dentro dos web browsers, né, dos navegadores.
Nesse caso aqui, o script ele é capaz de alterar as propriedades das aplicações que executam esse tipo de extensões diretamente no navegador. Então, sem a necessidade de interação com o servidor ou realizar qualquer tipo de ataque. Esse cara aqui acaba sendo ainda mais perigoso do que o modelo anterior, por conta dessas características dele. Né? Tem alguns órgãos que ajudam a fazer testes com o desenvolvimento de aplicações, né, a prevenir algumas questões. Por exemplo, no Brasil, a gente tem o CERT, que é o Centro de Estudos e Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança, no caso do Brasil. Técnica mais comum, né, que utilizar nesse caso, o script precisará entregar para cada vítima, comumente utilizando engenharia social. Opa, aqui voa um pedaço de texto aqui. Então, o CERT, né, esquecem essa parte aqui, ó, ignorem essa parte depois do ponto e vírgula. O CERT é o Centro de Estudos e Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança do Brasil. Esse aqui é o link. Ele tem vários cartilhas de segurança que orientam sobre o uso correto de segurança, inclusive algumas aplicações para fazer testes em páginas. Outro que é bem conhecido é o Open Web Application Security Project, que é uma fundação sem fins lucrativos que trabalha focada no desenvolvimento da melhoria de segurança das aplicações de internet, para evitar aqueles tipos de ataques relacionados ao desenvolvimento de páginas e a parte web. O Google, por si só, ele lançou um jogo para testar o tipo de ataque XSS. Então, se vocês quiserem brincar, entrem nesse link ali, vocês vão ter alguns tipos de ataque que vocês podem... Ele vai lançar um desafio para você e você vai tentar fazer um ataque dentro de um site lá que o Google cria, né, que é suscetível a esse tipo de ataque. E é interessante porque a gente vai aprendendo como verificar isso, né? Uma vez que você aprenda como isso acontece, você consegue, então, nos seus sites, na implementação do código do seu site, prevenir também esse tipo de ataque. Agora a gente vai entrar na parte de firewall, né? Os firewalls, né, são soluções de segurança baseadas em hardware ou em software é mais comum, né? E o objetivo deles é criar um conjunto de regras ou instruções para analisar o tráfego de rede que passa em uma determinada área da rede. Então, por exemplo, normalmente isso aqui fica entre fronteiras da rede. Né? Então, você implementa o firewall para separar a rede externa, a rede da internet, da tua rede interna da tua empresa. E tudo que passa, todo o tráfego que passa em qualquer sentido aqui, ó, ele é filtrado por esse firewall. Então, impede que, por exemplo, que um tráfego não autorizado entre aqui na rede da empresa e acesse os computadores daqui da empresa. Também pode impedir que computadores da empresa acessem sites aí que não deveriam estar sendo acessados aqui do lado de fora. Né? As primeiras soluções de firewall elas foram criadas lá na década de 80, eram chamadas de filtros de pacotes, packet filters, né? Então o firewall analisa as informações de cabeçalho dos pacotes, endereço IP, porta, tamanho, tipo, anexo, eventualmente, né? E de acordo com as regras estabelecidas, define se esse possui ou não autorização de transmissão. Então o pacote chega no firewall, ele vai analisar a regra, se ele está compatível com a regra, ele está autorizado, então o pacote é encaminhado. Se não, o pacote é descartado, né? Ou a mensagem de erro é devolvida. Então o pacote não passa na rede, certo? Então no contexto, né, nesse contexto acaba limitando-se a analisar as camadas de rede e transporte. Então o que acontece? O firewall ele é responsável por analisar informações dos cabeçalhos da camada de rede, ou seja, endereço IP, né, lá na camada de rede, camada IP, e a camada de transporte, ou seja, cabeçalhos TCP e UDP. Então, tudo que é informação relacionada a isso, o firewall pega e faz análise. Essa filtragem ela pode ocorrer de duas formas, de forma estática ou dinâmica. A estática, a filtragem é realizada exclusivamente com base nessas regras que foram criadas, independentemente da ligação que possa existir entre elas e os fluxos de comunicação dos pacotes. Já as regras dinâmicas, que são os firewalls mais modernos, né, esses filtros eles consideram o contexto da comunicação. Então imagine que você iniciou uma comunicação a partir da porta da rede interna. E ele usou uma porta específica para se comunicar com o servidor. E esse servidor respondeu por uma segunda porta, que não era a mesma que você usou para sair da tua rede. Então o firewall estático, ele não vai entender isso, ele vai bloquear a comunicação. Já um firewall dinâmico, ele vai entender que aquele servidor respondeu por uma porta diferente e vai criar uma regra temporária, autorizando que aquele pacotinho que veio numa porta diferente seja entregue para o computador da rede interna que solicitou aquela informação, né, durante aquele fluxo de comunicação, uma vez que aquela comunicação se
foi fechada, ele apaga essa regra. Então ele cria regras dinâmicas para permitir, para fazer com que o filtro de pacote se torne mais eficiente. Nas arquiteturas de firewall, a gente tem alguns modelos de arquiteturas de firewall. Né? O modelo mais tradicional, né, que a gente tem é o que a gente chama de dual homed host. Ela possui duas interfaces apenas, né, uma para a rede interna e outra para a rede externa. Né? Então, tem firewall, tem uma interface para a rede externa, outra interface para a rede interna. Então, dessa forma, todo o tráfego é analisado ao passar pela rede. Então, se a rede está saindo algum pacote da rede interna indo para a internet, ele vai passar pelo firewall. Se está voltando, vai passar pelo firewall. Então, tudo é analisado aqui. O firewall, na verdade, nada mais é do que um computador com duas placas de rede, uma ligada na rede externa, outra na rede interna, com várias regrinhas de filtro de pacote, seja para um lado, seja para o outro. Então, esse aqui é o método tradicional, o método mais simples de implementar uma firewall. A gente tem outra arquitetura, que a gente chama de screen host. Né? Nesse caso aqui, duas máquinas fazem a filtragem dos pacotes. Uma como roteador, a gente chama de screening router, que é esse cara aqui, e outra que é chamada de bastion host. Então, o que acontece? O fluxo da internet, ele vem pelo screening router, envia para o bastion host, e daí sim, o bastion host entrega para outras máquinas aqui. Então, podem ver que esse cara aqui, ó, ele não precisa ter duas placas de rede para ligar a rede interna à rede externa. Isso aqui, na verdade, fica no roteador, porque o roteador já tem isso. É uma característica física do roteador. Eu posso simplesmente ligar esse cara numa máquina qualquer aqui, só que o que acontece? Eu faço uma regra que todo o tráfego daqui, da rede externa, é encaminhado para esse cara, e todo o tráfego da rede interna também é encaminhado para esse cara. Então, tudo que tem que sair da minha rede interna, ele tem que vir para cá, para daí esse cara encaminhar para esse, para daí sair. E vice-versa. Então tem que vir para o roteador encaminha sempre para esse, para daí vir para os outros computadores. Não tem como, por exemplo, um computador querer acessar o roteador direto para tentar sair. Ele vai ser bloqueado, porque ele precisa passar por esse cara aqui obrigatoriamente. Então, na verdade, aqui tu tem duas máquinas, só que tu não precisa ter então uma máquina aqui com dois filtros de pacote, certo? Dividir um pouco esse processo. A Screening Subnet, na verdade, ela cria, então, é uma outra arquitetura e ela cria uma DMZ, que a gente chama que é a zona desmilitarizada. Então, tu cria uma outra rede aqui, ó, onde você tem, então, a tua rede externa e tu cria a rede da DMZ do firewall. Então, o que acontece? Aqui você tem um roteador externo, tem uma rede aqui, uma rede externa, que a gente chama, o perímetro, né? Tem o Bastion Host aqui, não tem mais nada aqui. E tem um outro roteador que daí sim dá para a rede interna. Vantagem desse cara, se para mim, da rede externa, para mim acessar qualquer máquina aqui, eu preciso hackear um, dois, três computadores, além do próprio computador que eu estou tentando acessar. Então se torna muito mais complexo aqui para mim ter que acessar esses caras aqui. E vice-versa também. Né? Então burlar esse tipo de sistema é mais complicado. E a gente tem também arquiteturas de firewalls internos. Por quê? Porque a gente pode ter aqui departamentos diferentes na nossa empresa, né? Então, eu tenho o departamento de engenharia, que tem uma característica, tem o departamento de contabilidade, que tem outra característica. Então, além do firewall externo, que separa a rede interna da empresa com a rede externa, né, com a internet, eu posso ter outro firewall interno que separa as diversas redes. Né? No IFSC a gente tem isso. A gente tem uma rede de laboratório, a gente tem a rede de servidores, tem a rede dos computadores de administração, tem outra rede dos computadores dos professores, enfim, a gente tem várias separações aqui e dentro dessas separações tem alguns firewalls internos que fazem regras onde o fluxo de pacote é permitido ir e voltar. Se torna mais complexo de manter a rede, né, por conta que você tem várias regras e elas são segmentadas, mas garante uma maior segurança, né, no contexto de implementação de redes aqui, né, de firewall, né. Esse aqui é um exemplo de firewall do tipo de hardware, né, então você pode ter um sistema embarcado, né, onde você tem dentro do firewall o software, né, que é o programinha, né, de firewall, ele é gravado em chip, né, ou seja, num firmware, né, e ele é gravado dentro do equipamento, né, e ele se torna muito mais rápido. Então, o processo de abrir pacotinho por pacotinho, analisar o cabeçalho, verificar se ele pode passar ou não pode passar, depois empacotar de novo e enviar para frente, se torna muito mais eficiente num firewall baseado em hardware do que num firewall baseado em software, né, que seria um computador com o programa rodando, né. Então, para redes que têm um fluxo de comunicação muito alto, né, é interessante utilizar esse tipo de solução.
né? Então, as principais limitações que um firewall pode ter é, ele pode comprometer o desempenho de uma rede, porque todos os pacotes precisam passar por ele, precisam ser analisados por ele. Então, tu precisa dimensionar bem esse firewall, porque senão tua rede vai começar a ficar lenta. Precisa ter revisões periódicas nas políticas de segurança, né? Então, toda vez que você altera uma aplicação, alguma coisa que você está utilizando, você tem que constantemente verificar essas políticas, senão você vai começar a bloquear serviços que são autênticos, que não deveriam ser bloqueados, ou liberar serviços que não deveriam ter sido liberados, né? Novos serviços podem não ser contemplados nas regras já existentes, então por isso que mais um motivo para você o tempo todo ficar verificando toda vez que há um serviço novo que tem que ser provido, seja pela rede interna, seja pela rede externa, novas regras provavelmente vão ter que ser implementadas, né? A depender da arquitetura que foi utilizada, não impede que as atividades maliciosas geradas a partir da rede interna. Então, por exemplo, quando a gente pensa em firewall dessa forma aqui, o tradicional, a gente está filtrando, né, a rede interna da rede externa. Né? Então, imagine que aqui eu tenho aqui os desktops, né, e tem um servidor aqui, ó, né? Então, eu estou impedindo que alguém de fora acesse as minhas máquinas e o meu servidor, mas eu não consigo impedir, né, que, por exemplo, eu tenho sei lá, um colaborador da empresa que está insatisfeito com a empresa e quer derrubar o servidor da empresa a partir da empresa, ou receber os 30 lá, tá indignado e quer hackear o servidor da empresa. Então, esse fluxo de dados a partir da rede interna, ele não é filtrado aqui nesse modelo aqui, a não ser que eu tenha firewalls internos. Então, digamos que eu estou lá no laboratório, estou tentando acessar o servidor, mas tem um firewall aqui, ó. Então, ele não permite que eu, do laboratório, acesse o servidor. Somente as máquinas lá de serviço, lá da CETIC, conseguem acessar o servidor. Né? Então, essa solução aqui fica mais interessante. Então, dependendo da arquitetura que é implementada, ele não protege de ataques a partir da rede interna. Além disso, também, o farol não consegue interceptar conexões que passem, por exemplo, que não passem por ele. Então, se você pegar num computador aqui e colocar uma interface 4G aqui, o fluxo que vai sair por aqui, ele já quebrou toda a regra de implementação do firewall. Então, por isso que normalmente quando se implementa o firewall, uma empresa, né, que quer implementar um sistema de firewall, ela impede que qualquer tipo de configuração seja feita no computador sem autorização do departamento de informática. Então, o que acontece? Eu quero botar um pendrive. Às vezes nem pendrive não funciona. Espetou um pendrive, ele não autoriza, a não ser que seja que ele não identifique como um sistema de armazenamento, ele não autoriza funcionar por conta desse tipo de coisa. Então, às vezes, a restrição acaba sendo bem rígida para evitar esse tipo de situação. Além dos firewalls, a gente tem o que a gente chama de proxies, ou proxies de serviço. Tá? Ele é basicamente a mesma ideia do firewall, só que ele aplica suas regras no conteúdo das mensagens, ou seja, lá na camada de aplicação. Então, lembrando lá da disciplina de redes, lá a camada de aplicação é onde tem os protocolos HTTP, SMTP, FTP. Então, ele aplica as regras naqueles cabeçalhos lá. Então, lá no proxy eu posso dizer, olha, o site com o domínio tal não pode abrir. É num proxy que eu preciso fazer isso. Por que eu não consigo fazer isso num... Até consigo, né? Mas não pelo nome, pelo domínio, e sim pelo IP, né? No firewall. Por quê? Porque na camada de rede não existe um lugar para você botar o domínio, o nome do site. Existe um lugar para você botar o endereço IP do servidor onde o site está. Né? Mas não o domínio onde esse site está. Né? Esse domínio, o nome do site, ele só tem no cabeçalho dentro do HTTP. Né? Então, aqui no proxy é que tu consegue filtrar pelo nome, certo? Alguns protocolos de serviço que a gente pode ter, né? Então, a gente pode implementar a criptografia, vocês viram a criptografia na unidade anterior, de duas formas. Quando a gente implementa sobre a camada de aplicação, a camada de transporte utilizando TCP, a gente usa o TLS, né? Ele cria um canal criptografado para qualquer tipo de conexão TCP. Então, por exemplo, eu estou usando HTTP em cima do TCP. E eu implementei o TLS, o meu HTTP vai virar o HTTPS. Esse S quer dizer que o canal está criptografado, as mensagens estão criptografadas. Se eu uso o UDP, aí o TLS não funciona, tem que usar o DTLS, que é específico para o UDP. Outra coisa que também é muito interessante é usar os pentests, né? Conjunto de testes de segurança que permite identificar as fragilidades, vulnerabilidades de um alvo específico. Então você pode fazer pentest de website, pentest de servidor,
né? Tem vários tipos de pentest para um programa em si, né, para um sistema de comunicação, tem vários tipos de pentests que podem ser, que são conjuntos de pequenos testes para verificar se tem alguma vulnerabilidade. Ele no final te dá um relatório dizendo, olha, tem uma falha aqui, e daí a partir disso, a partir do relatório do pentest, pode ir lá corrigir aquilo para evitar que teu site, ou teu servidor, ou tua aplicação tenha esses tipos de vulnerabilidades. É bem interessante utilizar pentest para validação de software. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço.